como é o português de Timor-Leste, né? Aqui no Diverse Língua nós já abordamos esse tema na entrevista que tivemos com a antropóloga Renata Silva e hoje eu vou trazer para vocês como é que é o português timorense falado, né? Ainda não é o episódio no qual nós iremos entrevistar um timorense, mas aqui eu vou partilhar alguns vídeos, né, com pessoas de Timor-Leste falando português. Para você que caiu aqui de paraquedas, meu nome é Diego e você está no Diverse Língua, né? O seu podcast sobre idiomas, viagens e cultura. Aqui no Diverse Língua a gente tem uma missão, que é desmistificar o ensino e a aprendizagem de idiomas, né? Em que sentido? Que aprender um idioma pode ser muito divertido, né? Temos aqui vídeos sobre o francês, o inglês, o espanhol e falamos muito sobre a língua portuguesa também, né? Eu vou agora para a abertura e você está em mais um Diverse Língua. Voltamos aqui para a minha tela e hoje a gente vai falar um pouco mais da língua portuguesa em Timor, né? Então vamos lá ouvir Abé Barreto, que foi citado pela Renata Silva, né, no nosso episódio sobre o português de Timor-Leste. E vamos ver como é que Abé Barreto, esse poeta timorense, fala o português, né? Vamos aqui para a minha tela. No Canadá como um refugiado político. Daí que eu participei nos programas culturais, participei num grupo musical que foi fundado no Canadá com um colega meu, um colega canadiano, em 1993. Então nós usamos a música como uma arma da luta pela libertação nacional. Então foi em 93 até 99 que eu participei nesse grupo, um grupo que chama Aberro Alós. Em 2000, 2001, 2002 tentei de formar grupos, mas não foi assim sólida. Só com esse grupo atual, o grupo SIN, é que eu consegui formar em 2010, mas o núcleo começou em 2008, mas o grupo em si, o SIN, foi mesmo fundado em maio, por volta de maio de 2010. Aí dá para observar, né, que muitas coisas que o Abé Barreto fala, né, ele tá falando aí de um grupo musical, né, e um grupo de resistência, provavelmente o grupo de resistência política que estava ali para tentar chamar a atenção para a independência de Timor-Leste. Eu não sei muito bem, porque eu não estudei muito a história de Abé Barreto e também não sou especialista em história do Timor-Leste, né, de Timor-Leste. Mas é uma coisa que a gente pode notar, né, na conversa, né, na fala de Abé Barreto, é que ele tem um sotaque, uma forma de falar o português muito mais próxima de Portugal do que do Brasil, né? Por exemplo, ele falou do colega dele canadiano, né, que no Brasil esse nome vai soar um pouco estranho, porque no Brasil a gente se refere às pessoas que nasceram no Canadá como canadenses, né, e não canadiano. Inclusive, em Portugal, canadianas pode significar muleta, né? Então, as muletas no Brasil, né, você precisa quando parte uma perna, quando quando quebra um osso da perna, ou então quando tem alguma entorse e tem que se recuperar, você precisa de muletas, né, para andar. E em Portugal há pessoas que chamam as muletas de canadianas. Agora a gente vai ver um outro trecho, né, de uma entrevista mais antiga com Abé Barreto, no qual ele está falando também em português sobre o movimento de libertação para Timor-Leste, né? Vamos aqui para a minha tela. Já fazer, como já fazem
muitos trabalhos para sensibilizar as pessoas canadianas e fazer lobby com o governo canadiano para apoiar a luta da libertação de Timor-Leste. Na comunidade portuguesa só há pouco tempo é que existe um grupo de pessoas envolvidas para a mesma causa, não é? Sim, com as pessoas portuguesas aqui em Toronto foi fundada um comitê da East Timor-Leste Network no ano 92, um ano depois da massacre de Santa Cruz. O que é que esse grupo faz dentro da comunidade? Fazem demonstrações, juntam-se, não é? Sim. Como houve também no First Portuguese o ano passado, em novembro, uma divulgação sobre essa causa. E também participa também como se diz, no dia 10 de junho, dia de Portugal, na parada. Ok, vocês têm uma presença na parada de 10 de junho. Sim. E este ano também... Aqui também a gente observa que algumas palavras são um pouco diferentes, né? Na hora que ele vai falar, parada, ele fala o parada. Tá falando também de situações históricas, como não é a proposta aqui do Diverse Língua, né? Que a gente aqui tá mais para falar de idiomas, viagens e culturas. Não vamos adentrar nos eventos históricos, né? A gente está aqui mais para observar a língua, né? E a cultura de Timor. Vamos tentar ver mais vídeos agora de outros timorenses falando português. Olá, sou Maria Ingrácia Rodrigues, estudo em Brasil e fiz curso de Administração Pública. Ela estudou na Unilab, né? Na universidade que a gente citou no último episódio com a antropóloga Renata Silva, né? Serviço como assistente técnica na UNTL e aprendi língua portuguesa desde ensino básico e escolhi aprender esta língua por causa de língua oficial e também oportunidades de trabalho. E aí ela falando por que ela resolveu, por que ela aprendeu o português, né? Agora, antes de a gente finalizar esse episódio, vamos ouvir como é que soa o teto, né? Eu vou partilhar aqui minha tela, porque aqui já é vai aparecer imagens e a pessoa falando em teto, né? Sobre hidrogeologia de Timor-Leste. Be fresco itare bebek iha mota no lagoa, mabe iha be barak liu makhaliburan hela iha ray okos, nebe itani ain sama ba. Be idane itabolu be ray okos. Bene haliburan iha fatuklaran naran akifero. Banhira itataw be no fatuk siranay hamutuk, itabolu naran hidrologia. Iha akifero. Aqui eu só entendi pouquíssimas palavras, pessoal, como lagoa, hidrologia, né? E realmente, assim, para mim é difícil compreender a língua teto, né? Pelo menos nesse pouco espaço de tempo. E aí, o que é que você achou de a gente apresentar aqui um pouco sobre o português falado em Timor-Leste e um pouco sobre como soa o teto, né? A gente aqui já falou sobre isso com a Renata Silva, num episódio que a gente conversou sobre a língua portuguesa em Timor. A gente também vai entrevistar um timorense e logo vamos ter um episódio sobre essa comunicação. E a gente já falou também sobre outras variantes do português, né? Como a variante falada na fronteira do Uruguai com o Brasil. A gente também já falou sobre a questão de a língua portuguesa tem um dono. A gente tentou responder essa questão. E também já falamos sobre algumas palavras africanas que existem no português do Brasil e de Portugal. Vou deixar alguns desses episódios aí aparecendo aí no final, no card, no YouTube. E se você está nos ouvindo no Spotify, eu vou deixar os links para estes episódios que eu citei, ok? Não deixe de nos seguir, de deixar o like é muito importante, você não precisa gastar nada
E se você quiser nos apoiar, é só ir em patreon.com/diversilingua. Envie sugestões para o Diversilingua pelo e-mail diversilingua@gmail.com ou coloque um comentário aí no Spotify ou no YouTube que a gente vai tentar atender a sua solicitação, ok? Então te vejo em um próximo episódio do Diversilingua.